2 Coríntios capítulo 3. Nós vamos falar hoje sobre refletir a glória do Senhor, a transformação que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Então abra comigo 2 Coríntios capítulo 3, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 12. Eu vou explicar o texto e depois vou fazer aplicações, mas as aplicações hoje vão ser um pouco mais pessoais, vão ser um pouco mais profundas. Eu realmente peço a Deus que a pregação dessa noite te ajude, te abençoe, te faça compreender mais e melhor a vontade de Deus e como Deus quer usar a tua vida, transformar tua mente, teu coração. A palavra diz: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Antes de continuar, vamos fazer mais uma oração. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos abençoou muito até aqui, com os louvores cantados. Eles foram para o louvor da tua glória, mas edificaram, trouxeram encorajamento para a minha vida, e eu acredito que para a vida de muitas pessoas aqui também. Eu agradeço ao Senhor pelas orações já proferidas, e peço, Pai, a tua bênção, para que nós possamos agora refletir sobre a tua palavra, tirar ensinamentos dela, e sermos capacitados pelo teu Espírito Santo para aplicar em nossas vidas. Obrigado porque a tua palavra afirma que o Senhor está realizando uma transformação em nós, uma conversão, uma mudança de mentalidade, uma mudança de rumo, uma mudança na maneira de viver. Ajuda-nos, Senhor, a entender esta obra e a sermos diligentes em participar dela, e prometemos dar ao Senhor todo louvor, adoração, honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Controle, Alê? Bom, este é um dos textos escritos pelo apóstolo Paulo mais complicados de se interpretar. Aqui nós temos pelo menos 2 ou 3 problemas realmente desafiadores sobre o que ele realmente quis ensinar, o que ele realmente quis dizer. Nós estamos muito habituados com uma linha de interpretação. E hoje eu vou trabalhar uma das linhas possíveis, que não é a mais usual, não é a mais comum, não é a mais conhecida pela maioria das pessoas. Mas que eu espero que nos ajude, que nos abençoe, que aumente a nossa compreensão da verdade de Deus e também que nos capacite a viver essa transformação que Deus está fazendo na máxima intensidade. Paulo, ele compara a aliança que Deus fez com o povo de Israel na montanha do Sinai, o Antigo Testamento, com o Novo Testamento, a nova aliança em Cristo. Explicando isso para quem não tem familiaridade com esses termos. O povo de Israel foi formado basicamente no Egito. Deus chamou um homem chamado Abrão. Ele vivia com o seu pai, a sua família,
numa cidade babilônica, caldeia, chamada Ur dos caldeus. Deus tira Abrão de lá, ele sai com o seu pai, com o seu irmão, com a sua família, e eles vão para um lugar chamado Harã. De Harã, Deus fala com Abrão e diz: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. A terra que era conhecida como Canaã. Abrão foi para lá com o seu sobrinho Ló. Abrão morreu, seu filho Isaque continuou a viver em Canaã. O filho de Isaque, Jacó, foi o herdeiro do clã, e ele também viveu em Canaã. Mas durante a vida de Jacó, que teve o seu nome mudado por Deus para Israel, surgiu uma grande fome no mundo inteiro. No Egito havia comida, e um dos filhos de Israel, um dos filhos de Jacó, já vivia no Egito. Acredito que todo mundo deve estar familiarizado com José do Egito e conhece a história, que ele foi vendido pelos seus irmãos como escravos. Os irmãos disseram que ao pai, que o seu irmão tinha sido devorado pelas feras do campo, mas no tempo da fome, como só havia comida no Egito, Israel, Jacó, manda os seus filhos irem até lá para comprar comida. E quem era o governador geral do Egito? O irmão mais novo deles, José. José então leva toda a sua família, toda a casa do seu pai. A Bíblia fala de 75 pessoas. E eles viveram no Egito. E lá o povo hebreu, o povo de Israel, foi formado como nação. Só que o texto de Êxodo, capítulo 1, fala que depois da morte de José, dos anciãos do seu tempo, e também depois da morte do faraó, que era o imperador do Egito, que abrigou José e sua família, surgiu uma nova dinastia, que não conhecia história, que não conhecia José. Então o povo hebreu passou a ser escravizado de uma maneira brutal, de uma maneira cruel. E o texto bíblico diz que o clamor foi tão intenso que Deus ouviu e prometeu um libertador. Foi assim que surge Moisés, o poderoso líder, o poderoso legislador do povo hebreu. Ele que cresceu como príncipe do Egito, alguns devem conhecer a história. Os egípcios aumentaram tanto a perseguição aos escravos que começaram a matar os recém-nascidos do sexo masculino. Quando Moisés nasceu, a narrativa da Bíblia diz que a sua mãe o escondeu e depois de 2 meses ela o colocou num cesto na beira do rio Nilo, onde a filha de Faraó tomava banho. E a filha de Faraó encontra o cesto, vê o menino e se compadece e o adota como seu filho. E inclusive nomeia a própria mãe de Moisés para ser a ama, a cuidadora. Moisés cresce como príncipe do Egito, mas aos 40 anos ele vai à rua, ele verifica o que está acontecendo com o seu povo hebreu, e ele vê um soldado egípcio maltratando um escravo. Ele tenta defender o escravo e termina matando o soldado. E aí ele foge. E ele passa 40 anos, dos 40 até os 80, vivendo num deserto, o deserto de Midian, onde estava o Monte Sinai também. Aos 80 anos, Deus aparece a Moisés, de acordo com o texto da Bíblia, e o chama para ser o libertador do povo de Israel. Através de Moisés, o povo saiu do Egito, foi para o deserto, e a Bíblia diz que no deserto, Deus deu os 10 mandamentos. Deus deu a sua lei. Deus fez uma aliança, um pacto com o povo hebreu. A aliança era condicional. Quem fizer essas coisas vai viver por elas. Se vocês obedecerem estes mandamentos, se vocês obedecerem esta lei, sem descumprir nenhuma das suas normas, nenhum dos seus artigos, nenhum dos seus incisos, vocês vão ser abençoados.
se vocês desobedecerem, vocês serão amaldiçoados. Bom, a lei, o mandamento de Deus, que de acordo com o apóstolo Paulo, é bom, é santo, é puro, provocou morte. Por quê? Quem pode cumprir toda a lei de Deus sem falhar, sem fracassar em nenhum mandamento? A lei deixou claro uma verdade: todos nós somos transgressores. Todos nós ficamos abaixo do padrão de justiça de Deus. Não existe ninguém perfeito e você já sabe disso, não é? Quem diz assim, eu sou muito bom, você sabe que é só um arrogante, mentiroso, que tem uma visão muito superficial e muito egocêntrica, muito errada a respeito de si próprio. A Bíblia declara que o fato de não ser suficientemente bom para cumprir toda a lei de Deus gera uma consequência. É uma consequência que todos nós entendemos bem. Por exemplo, você conhece algumas leis de trânsito do Brasil, não conhece? Se você estaciona o carro a mais de 50 centímetros do meio-fio, qual é a consequência? Se um agente de trânsito passar por lá, se ele verificar que você estacionou de uma maneira incorreta, qual é a consequência? Multa. Não precisa dizer o valor, nem quantos pontos na carteira, mas você sabe que gera uma multa. Isso é uma infração de trânsito, é uma infração administrativa. Você sabe que se alguém furtar e for descoberto, isso é considerado pela lei um crime. Qual é a pena de alguém que furta? Alguém sabe dizer? Detenção, reclusão, se for pobre, prisão mesmo. No Brasil. Se for pobre, prisão. Se for como a gente, pega um advogado, pede ajuda para alguém aqui, você responde em liberdade, paga uma cesta básica, faz transição penal e fica tudo certo. Se for roubo, é diferente. O roubo é um crime mais grave. Você usou violência, você fez uma ameaça. Aí gera reclusão. Também dependendo de quem, né? Vira presidente depois, né? E se, eventualmente, uma pessoa comete homicídio, a pena é a mesma de quem cometeu infração de trânsito? É a mesma de quem fez furto? De quem fez um roubo? Não, é mais grave. E a pena para quem descumpre uma lei de Deus, um mandamento de Deus? A Bíblia diz qual é? A morte. A Bíblia diz o salário do pecado é a morte. Essa era a velha aliança, era a antiga aliança. Faz essas coisas e você vive. Desobedece, qual vai ser a consequência? Você vai morrer. Quem foi capaz de obedecer toda a lei de Deus na história da humanidade? Quem? Ninguém. Logo, todos tinham que morrer. Por isso Deus faz uma nova aliança. A nova aliança diz respeito que Deus vai fazer justiça. O salário, a recompensa, a pena do pecado é a morte. Então Deus determina, Ele envia seu Filho ao mundo para morrer no lugar de todos aqueles que pecaram. E todos aqueles que pecaram, se confiarem em Jesus, se acreditarem que Ele é o Filho de Deus, enviado para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Se a pessoa humana acreditar na obra que Jesus fez de assumir o nosso lugar de condenação, a Bíblia afirma que Deus perdoa os nossos pecados e Deus nos dá uma nova vida. Essa é a nova aliança que Deus faz em Cristo Jesus. Como você e eu somos incompetentes, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos limitados para cumprir toda a lei de Deus, Deus não fez a abolição da lei. Deus fez a execução da lei. Ele puniu todos os nossos pecados em Jesus. Entende isso? É o que nós chamamos de remissão.
Mais ou menos assim, tem uma pessoa visitando, eu vou te usar como vítima, o Eric. O Eric compra um carro, não pode pagar. Não tem dinheiro para pagar, perdeu o emprego, gastou com pipoca, fez qualquer coisa. Não tem dinheiro para pagar. Se o carro for devolvido para o vendedor, a dívida está quitada, sim ou não? A pergunta é, depende. Comprou o carro financiado, financiou em 48 meses, pagou a metade, se devolver o carro não quita a dívida. Você devolve o carro e ainda fica devendo. Essa era a nossa condição em relação a Deus. A nossa dívida, por não cumprirmos a lei de Deus, exigiria uma pena, um pagamento que nós não somos capazes de pagar. Se nós entregarmos a nossa vida, executa a sentença, me mata, a nossa morte vai ser suficiente para pagar toda a dívida? Não. É como se o Eric, tendo um carro financiado, não podendo pagar, fala, toma a chave, toma o carro, eu assino o documento de transferência, resolve esse problema. Não resolveu. Agora vamos supor que o Marcos diga, rapaz, olhinho puxado, de onde você veio? Ah, eu sou descendente de japoneses. Marcos aqui também. Por isso a vítima, tá? Não, vamos facilitar as coisas para quem é da nossa etnia, né? Eu vou te ajudar. Eu pago no teu lugar. Quem vai dizer não? Quem? Aí você vai perguntar, você paga por quê? Não, pago por bondade. Pago para te ajudar mesmo. O que você quer de mim? Nada, eu só vou pagar. Marcos pode pagar a dívida do Eric, sim ou não? A resposta também é depende. Se o Eric não autorizar o pagamento, Marcos não pode pagar em nome dele. Sabia disso? Me autoriza, faz uma procuração e eu pago a dívida no teu lugar. Aí o Eric fala, pagar a dívida eu deixo. Assinar a procuração para você, não. Se o Eric não assinar a procuração, alguém pode pagar um débito no lugar dele, formalmente? Não. Então a Bíblia também diz, Jesus pode pagar o nosso débito por causa da transgressão da lei. Mas nós temos que dar uma procuração para ele. Que procuração é essa? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então o que eu tenho que fazer, de acordo com a Bíblia, para que o que Jesus fez de pagar a minha dívida no meu lugar tenha eficiência, tenha eficácia? Eu tenho que acreditar nele, eu tenho que confessá-lo, eu tenho que fazer isso diante das pessoas. Por isso o próprio Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Juntos aí, gente? Tá dando para entender? Bom, a antiga aliança não foi abolida. As penalidades dela foram aplicadas em Jesus. E aí nós temos uma nova aliança. Deus não está impondo mais para você e para mim cumprir uma lei para viver. Deus está dizendo, agora você vai viver sobre o princípio do amor. Assim como eu amei vocês, e vocês não mereciam receber amor, assim como eu perdoei vocês, vocês não mereciam receber perdão, agora vocês vão viver desse jeito. Porque se você amar e se você perdoar, você vai cumprir a minha lei. Logo, cumprir a lei de Deus não depende do esforço que você e eu faça. Não é dizer assim, deixa eu entender toda a lei, todos os mandamentos de Deus, e eu vou fazer todo o esforço que eu puder para cumprir, para obedecer tudo isso. Ninguém vai conseguir dessa forma. Agora, se nós aceitarmos a nova aliança em Cristo, e vivermos por amor e por perdão, a Bíblia afirma que nós cumprimos a lei de Deus. Essa é a nova aliança. E aí Paulo está aqui no capítulo 3 de 2 Coríntios, fazendo a comparação da antiga aliança e da nova aliança. E ele fala, por exemplo, quando Moisés recebeu os mandamentos, a antiga aliança, havia alguns problemas.
Por exemplo, ele sobe na montanha do Sinai, conversa com Deus, desce com as tábuas da lei, vai ensinar a lei. E o que acontece com o rosto de Moisés? O rosto de Moisés está brilhando, está resplandecendo. As pessoas ficaram com medo. Mas passados alguns momentos de que Moisés sai da montanha, sai da presença de Deus com o rosto brilhando, o que acontecia com o rosto de Moisés? Ele voltava ao normal. Aquele brilho, aquele resplendor, aquela glória era temporária, era passageira. E aí Paulo vai dizer, a glória da nova aliança não é transitória, não é passageira. Não é uma glória que aparece e depois ela desaparece. Que resplandece e depois desvanece. É uma glória permanente. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus para a vida eterna, Ele passa a habitar em nossas vidas, a morar no nosso coração. E portanto a glória dele é sempre presente em nossas vidas. Por isso o apóstolo Paulo diz no versículo 18, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Deu para entender agora? Só que o texto tem alguns problemas, lembra que eu disse? Vê comigo novamente o versículo 13. Paulo, apóstolo, diz, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Por que Moisés cobria o rosto com um véu? Por quê? De acordo com o texto, porque ele não queria que o povo visse a glória sumindo do seu rosto. Interessante, não? Paulo não diz, não somos como Moisés, como líderes. Gente, qual líder na história foi semelhante a Moisés? Moisés foi incomparável, foi inigualável. Paulo não está dizendo, nós não somos como Moisés na liderança. Nós não somos como Moisés, como legislador, como profeta. Nós não somos como Moisés na sua aptidão jurídica. Nós não somos como Moisés na santidade, na devoção, na maneira como se comunica com Deus, no fervor, na aplicação das disciplinas espirituais. Ele não está dizendo, não somos como Moisés nas grandes virtudes de Moisés. Notou isso? Ele está dizendo, não somos como Moisés, que cobria o rosto. E por que Moisés cobria o rosto? Lê de novo comigo. Para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Quer entender melhor isso? Abre comigo em Êxodo 34. Êxodo capítulo 34, Antigo Testamento. Vamos ler a partir do versículo 29. Em Êxodo 34, a partir do versículo 29, a Bíblia diz, ao descer do monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, qual foi a reação? Tiveram medo de aproximar-se dele. O que Moisés fez? Verso 31. Ele, porém, o chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram e ele, Moisés, lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, que Moisés fez? Cobriu o rosto com um véu.
Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com Ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Compreende o que estava acontecendo? Moisés subia a montanha, orava, conversava com Deus. Quando ele saía da montanha, ele descia, como estava o seu rosto? Resplandecente. Moisés cobria o rosto quando o rosto estava brilhando, resplandecendo? Não. Agora, quando ele percebia que o brilho do rosto estava esvaindo, estava desvanecendo, então ele cobria o rosto. Pergunta: será que Moisés era um pouco vaidoso? Ou foi nessa situação? Será que por isso Paulo está dizendo, não somos como Moisés? Porque quando o rosto estava brilhando, estava descoberto. Quando o brilho perdia a intensidade que ele fazia, cobria o rosto. Quando ele voltava para falar com Deus, subindo a montanha, que ele fazia? Descobria o rosto, descia com o rosto resplandecendo, falava com o povo, e quando o resplendor, o brilho, desvanecia, tornava a cobrir o rosto. Paulo vai dizer, nós não somos assim. E veja de novo o verso 18, de 2 Coríntios 3. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Qual é o segredo, qual é a chave para ser transformado com a glória que vem do Senhor? Estar com o rosto descoberto. E por que se cobre o rosto? Porque eventualmente Moisés cobria o seu rosto, colocava um véu. Algumas sugestões. Porque talvez Moisés não quisesse ser visto sem aquela glória de Deus. Porque depois que alguém te vê com glória, te vê com brilho, é tão chato se a pessoa tiver apagado, não é? Algumas pessoas aqui eu conheci pela primeira vez em festas. E algumas também me conheceram em festas. Então eu estava com roupa de gala, roupa de festa, né? Pobrinha, porque é como eu posso, mas assim, arrumadinha, ajeitadinha. E aí, nossa, tá bonito, hein? Me encontrou durante a semana. Camiseta surrada, calça jeans, bermuda, chinelo. Maurício, é você? E aí eu quero meio que me esconder, não é? Não sou eu. Volta domingo. Ou vamos nos encontrar na próxima festa. Por quê? Porque vai me encontrar de novo nos melhores trajes que eu tenho. Será que Moisés estava se comportando assim? Será que Moisés ficou um pouco vaidoso? O que as pessoas vão pensar se elas perceberem que a glória de Deus, o resplendor dele, vai embora de mim? O meu rosto brilha, mas ele para de brilhar. Será que as pessoas vão continuar me respeitando? Será que elas vão continuar me temendo? Será que elas vão continuar tendo uma atitude assim de reverência comigo? Agora pensa, gente, na nossa vida, será que nós não fazemos as mesmas coisas que Moisés? Pensa, por exemplo, uma pessoa recém-convertida. Uma pessoa que compreendeu que não cumpria a lei de Deus, que portanto era merecedora da morte, mas ela ouve a notícia do Evangelho. Jesus morreu exatamente para nos salvar, para que você não precise morrer. Ele veio te dar perdão, Ele veio te dar vida. Essa é a essência do Evangelho, amém ou não? Pois bem, a pessoa
ela tem o entendimento esclarecido com a palavra de Deus. Como são os próximos atos dessa pessoa? Ela quer contar para todo mundo, não é verdade? Ela quer aprender mais de Deus. Ela não tem vergonha de errar. Ela não tem medo de se expor diante das outras pessoas, até porque na medida em que ela se expõe, na medida que ela demonstra que não tem muito conhecimento, na medida em que ela revela quem ela é e quais são as suas reais necessidades, muitas pessoas se achegam e ajudam, suprem, ensinam, caminham junto, ajudam a vencer, e a vida dessa pessoa dá um salto, verdade ou não? Lembra quando foi com você, quando você foi convertido? E aplica isso, por exemplo, quando você foi para a faculdade. Você chegou lá com o peito aberto, saiu do ensino médio, né? Eu sei tudo, pode me perguntar qualquer fórmula, pede para eu fazer exercício de trigonometria. Aí o professor falou, lê esse livro aqui, próxima aula a gente vai discutir. Você leu o livro, você não entendeu nada. Fala, gente, por que o ensino médio não me capacitou para fazer faculdade? Você descobriu isso quando chegou lá, não descobriu? E se você não chegou, spoiler, acontece. Mas se foi de peito aberto, o professor perguntava, você não tinha medo de responder. E aí todo mundo via que você não sabia muita coisa. E todo mundo ali também está na mesma, não é? Mas aí você vai alcançando mais conhecimento, progredindo. Quando você está no terceiro, no quarto ano, você se expõe como se expunha no primeiro semestre? Você toma a iniciativa de ser o primeiro de responder a pergunta do professor? Nem quando você sabe a resposta, porque você pensa, talvez eu saiba a resposta incompleta e vou passar vergonha. E o que acontece a partir desse ponto? Na sala de aula você aprende menos. Por quê? Porque agora você tem vergonha, você tem medo, você não está pensando no quanto você pode aprender, você está tentando defender a reputação de alguém que já sabe. Porque algumas pessoas têm uma transformação tão grande no começo da sua vida cristã, e depois de algum tempo, essa transformação parece que entra num compasso menor. Ela é mais estendida, ela é menos visível. Deus deixou de ter interesse de aperfeiçoar as nossas vidas? O Espírito Santo deixou de ter poder de atuar em nós para nos transformar? Não, mas nós passamos a ter certos receios, certos cuidados. Eu não quero mais que as pessoas me vejam como eu realmente sou. Então eu coloco um véu. Quando está resplandecendo, eu tiro. E aí você vê, uau, ele brilha. Mas quando o brilho vai passando, o que eu faço? Eu cubro, eu disfarço. E isso é meio como viver de aparência, verdade ou não? Nos tempos de Jesus, quais homens eram considerados os verdadeiros discípulos de Moisés? Os fariseus. E hoje, se você não conhece a expressão religiosa, a história da Bíblia, você sabe pelo menos que chamar alguém de fariseu é um xingamento, não é? É chamar a pessoa de hipócrita, de falso, de mentiroso. E foi Jesus quem disse isso. Na cadeira de Moisés estão sentados quem? Os fariseus. Ouçam tudo o que eles ensinam, mas não vivam como eles vivem, porque sim, eles eram hipócritas. Eles praticavam uma religião em público, mas no coração acreditavam totalmente diferente. Eles pareciam gente boa diante das pessoas, mas guardavam muita maldade dentro do coração. E por isso, inclusive, eles conduziram Jesus à morte, e morte de cruz. Será que Moisés não teve alguma influência nisso? Na sua conduta de cobrir o rosto com o véu, para que as pessoas não vissem que a glória com a qual ele desceu da montanha estava desaparecendo? Percebe o que eu quero comunicar nessa noite, meu irmão, minha irmã?
Nós fracassamos na vida, nós não somos perfeitos. Aliás, se você quer saber, eu sou o tipo de pessoa que fracassou e fracassa miseravelmente em muitas áreas. Aliás, em muitas não vou ser hipócrita, em algumas áreas. Mas, por exemplo, família, eu me considero um fracasso. Casamento. O dia que a Ana decidir falar toda a verdade a meu respeito, talvez você vai ficar chocado com algumas coisas. E eu não quero expor, tá? Mas de vez em quando ela já me ameaçou nesses 27 anos. Um dia eu vou contar, hein? Mas olha, eu cheguei numa fase da minha vida, gente, que eu não quero viver como hipócrita, eu não quero viver de aparência. Existem coisas que eu não falo, não é porque eu quero omitir, porque eu quero esconder, é porque elas não vão ajudar ninguém, elas não vão acrescentar algo bom para a vida. Elas não vão agregar valor, elas não vão construir na vida de ninguém. Agora, os pastores aqui da igreja, que são meus amigos, eles sabem coisas da minha vida que, puxa, são fracassos. Eu não sou o marido que eu devia ser, eu sou uma pessoa extremamente ressentida em muitos momentos. Se eu acredito que alguém errou comigo e essa pessoa não pede perdão, eu não consigo olhar para a cara dela, em casa, na igreja, em qualquer lugar. É quem eu sou. E claro, eu era muito pior 30 anos atrás. Eu era muito pior 20 anos atrás. Espero ser um pouquinho melhor do que 2 anos. E se Deus der tempo, espero no ano que vem ser um pouquinho melhor que hoje. Mas qual a possibilidade de ser transformado? Eu sou tentado o tempo todo a colocar um véu, a cobrir o meu rosto, para que as pessoas não vejam falhas, não vejam imperfeições, para que elas pensem que eu sou um super-herói, um intelectual, alguém muito santo, alguém perfeitinho. E qual é o problema de agir desse jeito? Qual é o problema de cobrir o rosto? Qual é o problema de tentar disfarçar? Qual é o problema de agir com hipocrisia? Se você tiver com o rosto descoberto, a glória do Senhor pode resplandecer no teu rosto. Agora, se você cobrir o rosto, você está impedindo o poder transformador de Deus de atuar na tua vida. E aqui eu não estou falando sobre falar tudo para todo mundo o tempo todo. Mas eu estou falando sobre autenticidade. Eu estou falando sobre honestidade. Estou falando sobre integridade de coração, integridade de vida, a vida completa, de não ser duas caras, de não agir com hipocrisia. Porque sempre que nós colocamos um véu no rosto, nós estamos impedindo que a glória do Senhor reflita em nossas vidas. Estamos trabalhando contra o processo de transformação de Deus em nós. Consegue compreender? E aí Paulo disse, nós não somos como Moisés, que cobrimos o rosto. Pelo contrário, com o rosto descoberto, nós todos estamos sendo transformados pela glória do Senhor. Nós olhamos para essa glória e essa glória entra em nossas vidas. E ela modifica quem nós somos. Ela nos aperfeiçoa. Se você quer saber, para cada tipo de sucesso que qualquer pessoa de fora avalia na minha vida, eu tenho uma coletânea de fracassos que também aconteceram. Para qualquer virtude que você considera boa, eu tenho uma lista de defeitos que acompanham. Para qualquer vitória que já aconteceu na minha vida, foram necessárias duras derrotas. E eventualmente elas ainda acontecem, porque eu estou em processo de transformação. Mas você e eu temos que vencer a tentação de cobrir o rosto, de esconder de Deus e das demais pessoas quem realmente nós somos. Porque na medida em que nós contemplamos a glória do Senhor com o rosto descoberto, esta glória do Senhor
transforma as nossas vidas. Como você vai se comportar hoje, meu irmão, minha irmã, em relação à tua vida? Quais serão as tuas decisões em relação a quem você é e a como você vive no meio das pessoas? Você quer viver de aparência? Você quer viver encobrindo um lado ruim da tua vida, escondendo, omitindo para os teus pais, para os teus filhos, para os teus irmãos, para o teu marido, para a tua esposa, para o teu chefe, para os teus amigos? Por que viver desse jeito? Porque dessa forma você não vai crescer, você não vai amadurecer, você não vai ser transformado. Mas se você fizer a decisão de ter uma vida autêntica, descobrir o rosto, contemplar a glória do Senhor, essa glória vai transformar a tua vida.